Olá pessoal, seja bem-vindo de novo ao nosso canal. Hoje eu separei para vocês um tema muito importante, a parte de legislação e odontologia. Na verdade, nós somos regulados pelo CFM e pelo CFO quando a gente fala de harmonização facial. Por isso que é tão polêmico. Então, o que nós temos que pensar é o que nos guarda. O CFO nos protege quando a gente faz o procedimento estético linkado com a função. E agora em setembro nós conseguimos mais um avanço na área de odontologia, que é a normativa que prevê procedimentos estéticos faciais e funcionais aliado à toxina botulínica e o preenchedor orofacial. Então hoje vocês já podem aplicar com segurança que vocês têm o respaldo jurídico do CFM e do CFO para fazer tais procedimentos. O que eu peço sempre, e que eu sempre explico para os nossos alunos é: o paciente chegou ao seu consultório, nós temos que ter um prontuário bem discriminado para que a gente consiga anotar as principais queixas e os objetivos que o paciente tem. Muitas vezes o paciente ele procura com uma ideia, uma ilusão daquele tratamento. Então nós temos que trazer esse paciente para a realidade e mostrar para eles quais os nossos percalços. Por que a gente não consegue? Qual que é a maior dificuldade para a gente conseguir resolver aquele caso? E através de uma conversa, de uma avaliação clínica, isso é possível, mas vocês vão preencher isso no prontuário dele. Depois que vocês fizerem esse preenchimento do prontuário bem discriminado sobre a ideia inicial dele, vocês vão fazer o registro fotográfico. Fotografia de qualidade, não precisa ser uma câmera profissional, mas eu quero que vocês tenham uma iluminação boa. Então, se vocês têm uma iluminação boa, pode ser uma fotografia até do celular, que sirva de registro. Porque depois o amparo legal do CFO vai ser baseado nos materiais que você tem daquele paciente. Então, se você for chamado a prestar alguma informação e você não tem nenhum material, você fica a par dos fatos. Então, eu sugiro que vocês, na sequência, fazem a avaliação clínica, preencha o prontuário do paciente, faça fotografia de qualidade, faça fotografia de diversos ângulos, né? Depois disso, faça um termo de consentimento livre e esclarecido. Explique para o seu paciente qual que é a maior dificuldade daquele caso. Explique para ele os transtornos que pode acontecer caso dê errado o problema, o procedimento. Por quê? Muitas vezes o paciente se queixa da desinformação. Então, você não vai errar fornecendo informação a mais. Agora você vai pecar se realmente faltar naquela primeira conversa. Então, fiquem bem tranquilos com relação ao nosso respaldo legal. Tá tudo certo, desde que você faça direito. Direito baseado principalmente nos cursos de pós-graduação, nos livros mais atuais e principalmente nos artigos científicos. Os artigos científicos são os mais bem vistos porque eles estão em constante atualização. Então, se você puder se programar para que todo paciente que você receba, você faça esse registro fotográfico, registro por escrito e principalmente fazer um esquema fotográfico, faz um desenho daquele paciente, mostra a região que você atuou, porque daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando ele voltar, você não vai se lembrar. E aí vai ser muito difícil avaliar se teve um benefício ou não aquele procedimento. Depois o paciente vai te perguntar: doutor, valeu a pena? Porque para ele é subjetivo. Se você não tem esse seu controle, você não vai se lembrar. Uma outra coisa bem legal também é você fazer um registro fotográfico inicial desse paciente e revelar essa imagem. Seria muito bom que você tivesse essa foto impressa. E depois que você realizar o segundo procedimento, até talvez o retoque naquele paciente, nos casos de programas de harmonização facial, vocês façam a nova fotografia e imprimam também. Então esse antes e depois, na verdade, esse controle fotográfico vai ser físico, vai ser palpável. Pro paciente, ele consegue imaginar muito mais fácil do que aquela visão que ele vai ter, às vezes, numa tela de computador ou até de um celular. Então a primeira dica que eu dou é justamente vocês imprimirem. Gente, é muito barato, é muito simples. Vocês hoje, em qualquer lugar do Brasil, vocês conseguem mandar por e-mail e a empresa fornece a impressão das imagens. Então, se vocês puderem fazer a impressão dessas imagens para o paciente palpável, é muito mais fácil ele reconhecer. Segunda coisa, tenha o registro por escrito e sempre em 2 vias.
vocês precisam duplicar esse termo de consentimento. Uma vai com o paciente e a segunda fica com você no seu prontuário. Então tenha nesse termo de consentimento, além da sua assinatura, obviamente, a assinatura do paciente, desde que ele tenha sido esclarecido sobre tudo isso. E a terceira coisa que eu gostaria que vocês percebessem com relação à harmonização facial é o medo que os dentistas têm de um questionamento de outro profissional. Faça do jeito coerente. O paciente que é um lábio muito grande, você tem que pedir para ele assinar. Por quê? Ele com certeza pode ficar satisfeito com um lábio maior, só que talvez a família dele não fique. E se você tem isso por escrito, talvez fotografado, o registro inicial dele, depois o final, e você pedir para que ele tenha um consentimento sobre isso, fica muito mais fácil depois. Porque pense que os seus serviços são espelho para várias outras pessoas. E se você não tem o discernimento de que aquilo ali pode ser bonito para alguns e não tão bonito para outros, depois aquele trabalho vai praticamente queimar todo o seu histórico, né? Então é muito legal que você tenha registrado a queixa principal do paciente, a expectativa dele, e no resultado final abordar o que ele achou. Se você tem por escrito o que ele achou do procedimento, se foi vantajoso ou não, se valeu o investimento, depois fica muito mais fácil, daqui 6 meses, ou 1 ano, daqui 2 anos, não sei, né? Então hoje fica para vocês então, como resumo da nossa aula, registro fotográfico, registro por escrito das intenções do paciente e principalmente um esquema de onde você interviu na face daquele paciente, ok? Então siga a gente, eu vou ficar disponível sempre através do nosso e-mail e através do nosso site. Muito obrigado.